Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Mateus, capítulo de número 25. Capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13. Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, capítulo 25, versículo 1 até o versículo de número 13. Vamos dar continuidade à série de estudos, as parábolas de Jesus. Toda quarta-feira nós estamos dando uma série de estudos acerca das parábolas de Jesus. E hoje iremos falar sobre a parábola das 10 virgens. Glória a Deus. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Quantos acharam, dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lamparinas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, e tardando quem? Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Chegou quem? E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E você diz amém. Pode sentar adorando ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto falando acerca da parábola das 10 virgens. Texto esse que é muito conhecido da igreja, texto esse que nós já ouvimos muitos pregadores pregando, pregadoras, missionários, missionárias falando acerca desse texto, e que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje para estarmos meditando e falando dele, aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração. Quando o Senhor Jesus estava reunido com seus discípulos em cima de um monte por nome de Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras foi o mesmo monte a qual ele foi assunto aos céus quando ele estava reunido com os discípulos, lá em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. E quando Jesus está em cima do monte, reunido com os discípulos, depois de ressuscitado, Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos, e depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias dando as últimas instruções para os discípulos aqui na face da terra, para que a obra do Senhor continuasse, porque a obra de Deus não pode parar. Jesus então, depois que ressuscita e depois que passa os 40 dias,
Jesus agora vai estabelecer uma promessa para os seus discípulos, em cima deste monte denominado como Monte das Oliveiras. E Jesus então começa a falar com os discípulos, dizendo e falando acerca desta promessa, dizendo: mas recebereis poder. A palavra poder é um prólogo grego que significa dínamo. A palavra dínamo vem de dinamite. Se você soubesse o poder que você tem nas mãos, você já estaria dando glória a Deus, porque este poder foi o qual Jesus designou para cada servo dele que o adora, que o bendiz, que foi comprado pelo seu sangue. E Jesus nos deu este poder, porque o que é que uma dinamite faz? Ela explode, e ela tem este poder. Jesus nos delegou esta autoridade, Jesus nos delegou este poder. E quando Jesus estava proferindo estas palavras em cima do monte, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é o propósito? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus então está falando estas palavras, palavra profética que haveria de se cumprir sobre a vida da igreja, sobre a vida dos discípulos. E na proporção que Jesus está falando essas palavras, ele está sendo elevado às alturas. De repente, os discípulos estão atônitos olhando para cima. De repente, a nuvem oculta a cabeça do mestre. De repente, uma nuvem oculta o corpo do mestre. De repente, a nuvem oculta os pés do mestre. Quando Jesus desaparece nas nuvens, os discípulos estão atônitos olhando para cima. De repente, desce 2 varões vestidos de branco, coloca-se um de um lado, o outro do outro, e pergunta para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele há de descer um dia. Jesus, que foi neste monte, o monte denominado como Monte das Oliveiras, que Jesus então está sendo assunto aos céus. Neste mesmo monte, antes dele ser assunto aos céus, quando ele está discorrendo acerca do sermão profético, dando continuidade a este sermão profético, nós começamos a ver que Jesus, antes de falar a parábola das 10 virgens, Jesus vem falando e dando continuidade ao sermão profético, dizendo: e logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com alarido, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ele continua dizendo: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai que está nos céus. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! É aqui que nós começamos a observar. Jesus então está dando continuidade a este sermão, em cima do Monte das Oliveiras. E foi exatamente nesta ocasião, quando Jesus então está dando continuidade a este sermão, Jesus vem falar a parábola dos 2 servos, e consequentemente Jesus fala a parábola das 10 virgens. E é nesse momento, quando Jesus está discorrendo a parábola das 10 virgens, dando continuidade a este sermão profético, que estava falando acerca da sua vinda, estava falando acerca da volta do Filho do Homem, Jesus continua dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Para nós entendermos a parábola das 10 virgens, é necessário que nós venhamos ter conhecimento. Conhecimento de quê, pastor Genilson? Conhecimento acerca do casamento judaico. Porque esta parábola das 10 virgens, Jesus estava exatamente falando para o povo judeu. E para o povo judeu, para entender acerca das parábolas, porque todas as vezes que Jesus queria falar com seus discípulos, quando só tinha discípulos, Jesus falava abertamente para que os discípulos entendessem. Mas quando tinha alguém que estava fora do contexto dos discípulos, que estava longe da vontade de Deus, que estava dentre a multidão, porque dentre a multidão que seguia Jesus, nem todos iam adorar. Dentre a multidão que seguia Jesus, nem todos iam reverenciar. Dentre a multidão que seguia Jesus, nem todos iam ovacionar. Dentre a multidão que seguia Jesus, nem todos iam glorificar. Dentre a multidão que seguia Jesus, nem todos iam levantar a mão para exaltar a Ele. Muitos dentre eles iam para observar. Muitos dentre eles iam simplesmente para ver se recebia milagres. Muitos dentre eles iam para ver se verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Jesus, sabendo disso, sempre Jesus, quando queria falar com alguém, que este alguém não queria o adorar, Jesus sempre estava falando pelas parábolas. E exatamente neste ponto, no capítulo 25, no texto em que lemos, que Jesus agora vai falar por parábolas, para que a multidão que estava junto com os discípulos diante do Monte das Oliveiras viesse a entender o que era que ele estava dizendo. Jesus então vai falar acerca do reino dos céus, que este reino dos céus seria semelhante a 10 virgens. É neste ponto que, para o povo entender, Jesus que nunca deixa ninguém confundido, Jesus que sempre se encarrega de esclarecer aquilo que ele fala, e sempre fala ao povo para que o povo, entendendo, tenha conhecimento de causa. Jesus vai falar agora aos seus discípulos, e vai falar também diante da multidão que estava ao redor de Jesus. Jesus então, quando vai falar justamente sobre esta parábola, exatamente falando acerca da parábola das 10 virgens, ele sabia que todo judeu ortodoxo conhecia o casamento judaico. Pastor Genilson então explica para nós como era que acontecia o casamento judaico. O casamento judaico acontecia exatamente quando o pai do noivo, quem está me ouvindo diga glória. Quando o pai do noivo, era ele quem ia procurar uma noiva para casar-se com seu filho. Aqui no Ocidente, quando um jovem, ele então observa uma moça e ele vê que é uma moça bonita, ele vê que é uma moça formosa, este jovem então começa a se aproximar desta noiva, começa a se aproximar desta moça. Justamente através desta aproximação, ele vai com segundas intenções, com interesse, e através deste interesse possivelmente pode haver o namoro, possivelmente pode haver o noivado, consequentemente pode haver o casamento. Lá em Israel era completamente diferente. Não era o jovem quem se interessava pela moça nas ruas ou na igreja. E como era que acontecia o casamento judaico, pastor Genilson? Era exatamente o pai do moço quem ia procurar uma moça perante a nação de Israel para casar-se com seu filho. Assim como aconteceu com Abraão quando foi procurar uma jovem para casar-se com seu filho Isaque. Você lembra que Abraão vai mandar enviar um homem por nome de Eliezer, que era servo dele. Então Eliezer acha a moça para casar-se com Isaque, filho de Abraão. Era assim que acontecia, era um costume judeu. Agora imagine que nesta ocasião, agora o moço quando então o pai do moço ia procurar uma moça para casar-se com seu filho, o pai do jovem então via e encontrava uma jovem bonita, uma jovem que tinha aparatos para casar-se com seu filho. Ele então, observando a jovem, ele iria então agora ter contato com o pai da jovem. Para quê? Para que então viesse a marcar o encontro. O encontro de quem? O encontro do noivo, do pai, do filho dele, para com a moça. E era exatamente nesta ocasião, quando marcavam o encontro, quando os pais então conversavam entre si, o encontro estava marcado. Pastor, então como era que acontecia?
Era exatamente nesta ocasião que marcava o encontro. E no encontro, no dia marcado pelos pais, então o moço chegava, o filho do moço, o filho do pai, chegava na casa da noiva. E quando ele chegava na casa da noiva, ele tinha que levar duas coisas. Quantas coisas, igreja? Duas. Me ajuda a pregar. Quantas coisas, igreja? Duas. A primeira coisa que o noivo levava era uma garrafa de vinho. A segunda coisa que o noivo levava era uma taça para se colocar este vinho. Quando o moço chegava na casa da porta, ou seja, na porta da casa da noiva, ele batia ali a porta. Quando ele batia a porta, então o pai da noiva vinha e abria a porta, recepcionava o noivo. Quando o noivo sentava então na sala da casa, todo judeu, ele então tinha um centro na sala da casa. E quando ele tinha esse centro, era exatamente o noivo que trouxe a garrafa de vinho, trouxe a taça, colocava em cima do centro e começava a dialogar com o pai da noiva. E porque o diálogo tinha que acontecer? Porque o pai da noiva ia sentir quem era o noivo, se verdadeiramente era um rapaz responsável que poderia casar-se com a sua noiva. E então na conversação em que os dois tinham, o que me chama a atenção é que exatamente a idade adulta em Israel na época não era aos 18 anos como aqui no Ocidente. O ser humano, quando completa 18 anos de idade aqui no Ocidente, ele se torna idade adulta. Lá em Israel era completamente diferente. Ele se tornava idade adulta aos 13 anos de idade. Do primeiro ano até os 12, então a criança teria que ter conhecimento da Torá, a Torá antiga, ou livro do Pentateuco. Porque chama livro do Pentateuco porque Pentateuco vem de penta, penta vem de 5, representando os 5 livros iniciais da Bíblia. Toda criança teria que aprender com seus pais então acerca do Torá antigo, ou acerca do livro do Pentateuco. Toda criança do primeiro ano até os 12 teria que ter gravado na mente, desde o primeiro livro do Gênesis, do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Deuteronômio. Isto é na tradição Israel. E quando a criança completasse 12 anos de idade, ela seria levada ao templo para ser ouvida pelo sacerdote. E o sacerdote então iria ouvir a criança. A criança teria que ter conhecimento, a criança teria que ter gravado na mente, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Deuteronômio. E a criança não poderia gaguejar, a criança não poderia tutubiar, teria que ter gravado na mente. Era a lei, era a tradição de Israel. Mas quando ela completava 13 anos de idade, foi por isso que quando Jesus então chegou aos 12 anos no templo, Jesus tinha um grande conhecimento. Por quê? Primeiro, porque ele era Deus e soberano. Segundo, porque ele aprendeu a lei de Deus que foi enviada por Moisés. Jesus aprendeu, Jesus teve conhecimento porque era a tradição judaica. Agora imagine comigo que aos 12 anos Jesus ensinava no templo. Por quê? Porque conhecia toda a lei. Agora preste atenção para você entender. Foi exatamente nesta ocasião que quando então a criança completava 13 anos, já era considerada idade adulta e ela tinha por obrigação de casar para procriar, para gerar descendente. Ela teria obrigação de casar de 13 até os 20 anos. Toda criança teria obrigação de casar durante essa faixa etária. Agora imagina comigo que quando então o noivo chegava na casa da noiva com a garrafa de vinho e começava a conversar com o pai da noiva, automaticamente o pai da noiva ia sentindo. Por quê? Porque jamais ele daria a sua filha para casar-se com qualquer um. Era uma grande responsabilidade. Quando ele via que verdadeiramente era um rapaz responsável, quando ele via que verdadeiramente era um rapaz que tinha peso de responsabilidade, ele então cobrava deste moço o muá. E o que era o muá? Era o chamado dote de casamento. E o que era o dote de casamento? Era exatamente quando ele pagava pela noiva. E quando ele pagava pela noiva, ele estava então dizendo ao pai da noiva que ele tinha a possibilidade de sustentar a noiva até o resto da sua vida. Agora imagine comigo que quando então isto acontecia perante o noivado e perante o casamento judaico, nós começamos a descrever que quando o casamento acontecia, não era como aqui no Brasil. Depois que o casamento era realizado, então o noivo não levava a noiva para a noite de núpcias, como acontece no Brasil.
Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, quando o rapaz casa com a moça, vai para a festa, depois da festa leva a noiva para a noite de núpcias. É assim ou não é? Mas lá em Israel era completamente diferente. Depois que os trâmites eram arquitetados, depois que os trâmites eram realizados, então o que era que o noivo fazia? O noivo então enchia a taça com vinho. E quando ele enchia a taça, que ele pagava um moá que enchia a taça, o pai da noiva dava um grito por ela dentro de casa. A noiva então ouvia o grito do pai e saía de dentro do quarto. Quando a noiva então se deparava com o noivo face a face, conhecendo o seu pretendente, a noiva então, se ela aceitasse casasse com aquele noivo, ela iria até a taça de vinho, nem precisava dizer sim, só era simplesmente ela pegar a taça de vinho e ela ingerir este vinho. Quando ela bebia o vinho, automaticamente ela estava dizendo: eu quero casar-se com ele. Automaticamente ela estava dizendo: eu quero passar o resto da minha vida com ele, eu quero viver os meus últimos dias com ele. Era simplesmente tomar o vinho. Pastor Genilson, então o que é que acontecia depois disso? Depois disso, o noivo não levaria a noiva para a noite de núpcias. Ele então retornaria para a casa do pai dele, deixava a noiva na casa do pai dela. E por que ele retornaria para a casa do pai dele? Porque quando ele retornasse para a casa do pai dele, ele iria preparar o lugar para os dois morarem. Pastor Genilson, eu não estou entendendo, me explica melhor isso daqui. Jesus falou sobre isso em João capítulo 14. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. O que me chama a atenção aqui é exatamente, pastor Renivan, é exatamente que Jesus, ele fez um ato aqui soberano. Qual foi o ato soberano que Jesus realizou? Jesus então pagou o dote de casamento lá na cruz do Calvário. Já era para ter dado glória. Quando Jesus paga o dote de casamento através do sangue, que representa o vinho representa o sangue na nossa santa ceia, representando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus pagou a morte, Jesus pagou o dote de casamento e então fez o casamento com a noiva. Só que ele não levou a noiva para estar com ele. O que foi que ele fez? Ele voltou para a casa do pai dele e foi preparar o lugar. Eu tenho uma boa notícia a lhe dar nessa noite: que a casa já está preparada, a casa já está pronta, a casa já está preparada, a casa já está pronta. E ele disse: aonde eu estiver, eu quero que estejais vós também. Só quem vai estar com ele, abra a boca para dar glória. Adore a Jesus nessa noite. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Segura na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir essa noite. Pega a mão dele, segura a mão dela. Se você puder e tiver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dê uma sacudida de leve na mão dela e profetize para ele, profetize para ela. A casa já está pronta. Abra a boca e adora. A casa já está preparada. Abra a boca e glorifica. A casa já está pronta. A casa já está preparada. E não tem quem possa impedir de quando o noivo voltar para buscar a sua noiva. Não tem quem possa impedir a noiva de morar com ele na casa que está preparada. Quem pode abrir a boca já está preparada. A casa já está pronta. A casa já está preparada. Agora imagine aqui, exatamente quando o Senhor Jesus está discorrendo esta parábola. Depois que a casa estava pronta, depois que a casa estava preparada. Daqui a pouco eu volto ao ponto para nós entendermos por que Jesus discorreu a parábola. Depois que a casa ficava pronta, depois que a casa ficava preparada, o que me chama a atenção é exatamente que o noivo então deixava tudo pronto.
deixava tudo arquitetado. Aí agora vem Jesus discorrendo a parábola dizendo, falando a um povo que tinha conhecimento acerca da tradição judaica. Jesus vem falando, vem dizendo acerca desta parábola, que o reino dos céus era semelhante a 10 virgens. Quantas virgens, igreja? Me ajuda a pregar. Quantas virgens, igreja? 10 virgens. Então nós entendemos que dentre as 10 virgens, 5 diz a Bíblia que eram prudentes, 5 eram loucas. Agora imagine, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Pastor Genilson, me explique isto aqui, porque até hoje eu não consigo entender. Quantas vezes eu já vi alguém pregando, Pastor Genilson, quantas das vezes eu vi alguém falando acerca desse texto e dizendo que as 10 virgens representavam exatamente a igreja. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Quantas e quantas vezes eu não vi, Pastor Genilson, então alguém pregando e dizendo que 5 subiria, adentrava a festa, 5 ficaria sem entrar na festa. Então me explica, pastor, o que é que significa essas 10 virgens? Quem são as 10 virgens para Jesus então falar acerca da parábola delas? 10 virgens eram nada mais, nada menos que 10 madrinhas de casamento. 10 madrinhas de casamento que a noiva, escute para você entender, as 10 madrinhas de casamento que a noiva tinha direito. A noiva tinha direito de convidar para o seu casamento. 10 madrinhas de casamento. O noivo só tinha direito de convidar uma pessoa. A noiva tinha direito de convidar 10 pessoas. O noivo tinha direito de convidar uma pessoa. A noiva tinha direito de convidar 10 pessoas. Eu já vi pregador famoso, eu já vi pregador renomado pregando e dizendo que quando essas 10 virgens representando a igreja, 5 delas subiam, 5 delas ficavam. Eu já ouvi evangelista Bruno, pregadores pregando e dizendo, famosos dizendo, que representam a igreja, pastor Renivan. 5 subiriam, 5 ficavam, ou seja, só 50% seriam salvos. Se isto fosse verdade, irmão, Jesus era um Jesus muito fraco, porque Jesus não veio simplesmente para salvar a metade da humanidade, Ele morreu para salvar toda a humanidade. Agora imagine, porque o senhor entende isso, pastor Genilson? Porque a Bíblia nos diz que naquele grande dia, quando a noiva estiver lá na sala do banquete, desfrutando do maná escondido, vai ser tanta gente, mas vai ser tanta gente, que vai ser semelhante aos grãos de areia da praia. A pergunta que eu lhe faço hoje é: glória a Deus. A pergunta que eu lhe faço hoje é, Isaías, troca a pilha aqui, Isaías. A pergunta que eu lhe faço hoje é: será então o que é os grãos de areia da praia? Dá para se contar os grãos de areia da praia? Não tem como. Imagine a multidão de salvo que vai ser naquele grande dia, oh glória, sentado naquela grande mesa participando do banquete. Então esta doutrina de 50% sobe, 50% fica, cai por terra. O que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que exatamente elas representam as 10 virgens, representam as 10 damas de casamento. Porque então elas levavam 10 lamparinas consigo, porque todo o casamento oriental ele era realizado na parte da noite. Então o noivo não avisava o dia que viria. O noivo então iria passar na casa da noiva para poder buscar a noiva para a noite da festa. Imagine comigo como é que acontece o casamento aqui no Brasil. Eu me casei, tem 26 anos. Agora no dia 27 de junho de 2025 eu estou fazendo 27 anos de casado para a glória de Deus, com essa mulher linda que Jesus me deu. Oh glória, aleluia. Agora olhe para mim, preste bastante atenção. Quando eu fui casar-me com ela, sabe o que foi que aconteceu? Todo mundo sabe que no dia do casamento
Então a noiva demora para chegar. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? A noiva demora para chegar. Imagina comigo que o noivo fica no pé do altar, e eu estava no pé do altar, a igreja lotada, assim como vocês estão olhando para mim, todo mundo olhando para o altar, e eu estou para lá e para cá, inheta no altar, e vai demorando, pastor Renivan, e eu estou dizendo, meu Deus, o que é que vai acontecer? Será que ela vai me dar um bolo? Porque a noiva demora, irmão. E a pergunta era essa: será que ela vai me dar um bolo? Será que ela vai me deixar no pé do altar? E eu perguntava e dizia: Jesus, tenha misericórdia de mim. Sabe o que foi que aconteceu? Quando então a noiva, por quê? Porque é um dia muito especial para a noiva. A noiva tem todos os aparatos, maquiagem, cabelo, vestido, vai se arrumar. Irmão, é o dia é o dia da grande festa da vida dela. É o dia do sonho da noiva. Agora imagine, quando então ela chegou na porta da igreja, que ela desceu do carro, que ela vem direcionando até a porta do templo, todo mundo, e o sonoplasta que estava na ocasião, ele então começou a tocar o fundo musical do casamento que todo mundo conhece. Quando então o sonoplasta começou a tocar o fundo musical do casamento, foi nesse momento que todo mundo entendeu. Foi a noiva que chegou. É a noiva que está adentrando ao templo. Então todo mundo fica em pé e olha para trás para ver a noiva adentrando ao templo. Lá vem a noiva de véu e grinalda. Aí o coração bateu forte, porque a noiva é quem vem ao encontro do noivo. Quando ela veio muito linda, e até hoje permanece linda, quando ela vem de véu e grinalda ao meu encontro, o coração batia forte, a lágrima não suportou. De acordo com a tradição ocidental, é a noiva quem vem ao encontro do noivo. Na tradição oriental é diferente. A noiva fica na casa dela. É o noivo quem vai ao encontro da noiva. Oh glória! E então é aqui. E quando então as 10 madrinhas de casamento, que foi convidada pela noiva, estavam esperando o noivo vir, elas estavam esperando com as lamparinas acesas na mão. Por quê? Porque o casamento era feito na parte da noite. Então o que era que elas faziam com essas lamparinas na mão? Elas tinham que iluminar o caminho do noivo até o noivo chegar na casa da noiva. E o noivo não poderia obrigatoriamente ficar no meio do caminho. O noivo tinha que chegar na casa da noiva. O noivo tinha que chegar na casa da noiva. O noivo tinha que chegar na casa da noiva. O noivo tinha que chegar na casa da noiva. Chegar na casa da noiva para quê? Para poder a festa, a grande festa esperada, tem que acontecer. Levanta a tua mão que eu já vou profetizar. A grande festa já está preparada. A casa já está pronta. E o noivo daqui a pouco vai buscar a igreja, a noiva, para estar com ele naquele grande dia. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para adorar a Jesus? Foi nesse momento que quando o convidado do noivo, ele vem então, o convidado do noivo, que foi convidado, que era o último, o único que era convidado por ele, o único que era convidado pelo noivo, quando ele percebe que o noivo vem, ele então diz a Bíblia que ele clama, ele abre um clamor. A palavra clamor é um prólogo grego que significa falar em alta voz. Então o amigo do noivo, ele deu um brado, oh glória, ele deu um alarido. Aí vem o noivo, 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 aí vem o noivo. Foi nesse momento que quando o amigo do noivo deu o brado dizendo, aí vem o noivo, as 10 virgens, as 10 madrinhas de casamento, por tanta
esperar o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aí é que está a dificuldade. Aí é que está o problema. Todas elas dormiram. A Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 loucas, mas todas dormiram, porque não sabia o dia que o noivo viria. Olhe para cá. Foi nesse momento que, quando o amigo do noivo deu o alarido dizendo: aí vem o noivo, elas se despertaram do sono, levantaram-se na pressão. E quando elas levantaram-se do sono, então olharam uma para outra. As 5 virgens loucas, percebendo que não tinham reservas. Reserva para quê? Para poder continuar com as lamparinas acesas. E precisava de reserva porque o caminho era longo. Até a casa da noiva o caminho era longo. E precisavam ter reserva para poder iluminar o caminho. Eles chegaram para 5 virgens loucas, para 5 virgens prudentes, perdoe, e pediram: dá-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes então olharam para as loucas e disseram: não tem como dar. Por quê? Não tem como dividir. Por que não tem? Sabe por que não tem? Porque o noivo tem um propósito, e o propósito é de chegar na casa da noiva. E esse propósito não tem quem possa impedir. Esse propósito, pastor Renivan, não tem quem possa neutralizar. Ele precisa chegar na casa da noiva. Aí agora vem a questão do egoísmo. Alguém pode até pensar: elas foram egoístas porque não quiseram dividir. Não, de jeito nenhum. A questão aqui não é egoísmo. A questão aqui é que o noivo precisa chegar na casa da noiva. Para quê? Para realizar um grande propósito. Qual é o propósito? Da grande festa de casamento que vai acontecer. Quem pode levantar a mão e adorar a Jesus? Diga para quem está do seu lado: a grande festa já está preparada. Profetiza para ele, aquele da glória: a grande festa já está preparada. A grande festa já está pronta. E o noivo está vindo aí. 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 O amigo do noivo vai dar um alarido dizendo: aí vem o noivo. E quando ele der o alarido, o brado dizendo: aí vem o noivo, então quem tiver azeite, quem tiver azeite para levar Jesus pelo caminho, o noivo pelo caminho até a casa da noiva, vai entrar na festa. Mas quem não tiver azeite, quem não tiver azeite, vai ficar do lado de fora. Quem pode abrir a boca para dar glória a Deus? Independente de qualquer coisa, podem até macetar, como disseram no carnaval: vamos macetar a vida do Filho do Homem. Podem até fazer macete, mas que ele vem para buscar a noiva que ele comprou. Quando as prudentes se levantaram, disseram: nós não podemos dividir, porque o noivo
precisa cumprir o propósito. O noivo precisa cumprir o propósito. Qual é o propósito? De buscar a noiva. Aí ele vai passar na casa da noiva. Quando ele passa na casa da noiva, ele pega a noiva e entra para a festa. Glória. Quando ele entra para a festa, a Bíblia diz que fechou-se a porta. E as prudentes deram um conselho para as nécias, dizendo: vão no mercado comprar. Mas quem tem azeite não se compra em mercado. Azeite para iluminar o caminho do noivo não se compra em mercado. Não se compra na quitanda. Azeite para iluminar o caminho do noivo se compra na consagração. Se compra na presença de Deus. Se adquire na presença do Pai. Aí a Bíblia diz que elas entraram, mas quando as loucas chegaram, que a porta estava fechada. Então elas bateram a porta e gritaram: abre-nos a porta, Senhor. E ouviu-se uma voz do noivo lá dentro dizendo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Isso é triste para quem foi convidado para a festa. É decepcionante para quem foi convidado para a festa. É muito entristecedor para quem foi convidado para a festa. O noivo passou na casa da noiva, só que a noiva queria que as madrinhas tivessem, mas 5 delas só entraram. Agora imagine, quando o noivo passou na casa da noiva, que levou a noiva para a festa. Aleluia. E a festa é exatamente na casa do noivo. Por quê? Porque a terra já está preparada, a casa já está pronta. E todo israelita, irmão, ortodoxo, ele ama as coisas mais chiques que existem na face da terra. Todo israelita ortodoxo, ele ama coisas granfinas. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é dono do ouro e da prata. Pastor, então me explique isso aqui. Depois que o noivo passou na casa da noiva, que pegou a noiva, as 5 damas que foram convidadas para o casamento, que adentraram a festa, foram participar do banquete. O banquete estava preparado. Agora foi exatamente aqui que quando o noivo buscou a noiva e levou a noiva exatamente para a festa que estava pronta, chega na porta, então, agora da casa. E a casa que nós iremos morar é um condomínio fechado. Pastor Genilson, que conversa é essa? A casa que nós vamos morar é condomínio fechado? É. E eu lhe provo que a casa é condomínio fechado. Nós iremos morar em um condomínio fechado, que lá não entra tristeza, que lá não entra ladrão. Glória. Eu conheço muitas pessoas que moram em condomínio fechado aqui no nosso estado, Aldebaran, San Nicolas e outros. Para você entrar, irmão, é mais fácil pedir empréstimo na Crefisa. Tem condomínio agora que até filma o seu rosto para poder, então, pelo rosto puxar a sua identificação. É uma dificuldade tão grande. Agora imagine se aqui na terra tem essa dificuldade para entrar no condomínio fechado. Imagine se lá na mansão celestial iria ter facilidade. Para poder entrar na mansão celestial tem que ter a senha. Pastor Genilson, que conversa é essa? Tem que ter a senha. Aqui, quando eu vou visitar alguns amigos em condomínio fechado, presbítero Edinaldo, chegamos na porta do condomínio, é necessário passar um interfone.
Aí me diga a quadra, me diga o número da casa, me diga o nome do proprietário. Aí faz uma ligação para o proprietário, para poder o proprietário liberar a entrada. Você acha que lá na mansão celestial, lá no condomínio que nós iremos morar, iria ter facilidade para entrar? Também tem que ter senha. Qual é a senha? A senha está no Salmo de número 24, que é um dos salmos da trilogia. Quando a noiva, a eleita, que foi comprada pelo dote de casamento, chega da porta das mansões celestiais do condomínio fechado, então ela vai liberar a senha. E a senha é: abrir-se a entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Ai meu Deus do céu. A segurança do condomínio fechado vai estar por dentro e vai perguntar: quem é este Rei da Glória? Quem é a segurança? Os anjos. Quem é este Rei da Glória? Eu não sei vocês, mas eu vou liberar a senha e vou dizer: Ele é o poderoso na guerra, Ele é o poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando a noiva adentrar ao condomínio fechado, que liberar a senha, que a porta do condomínio fechado se abrir, a noiva adentra as bodas do Cordeiro para desfrutar da grande festa. A grande festa que já está preparada para a noiva. Tem muita gente que já perdeu essa alegria. Tem muita gente que, quando se ouvia no passado falar da vinda de Cristo, já estava chorando, se alegrando. Mas hoje em dia parece que as coisas cotidianas vai tirando a sensibilidade espiritual. Foi por isso que Jesus disse que por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mas ainda existem remanescentes que estão esperando a vinda do Cordeiro. Ainda existem remanescentes que acreditam que o noivo vai vir buscar a noiva. Alabanda cante como um triaçai, eleia dai como um tricunabanaia. Jesus nos fez uma promessa que nós desfrutaríamos das bênçãos dele 100 vezes mais aqui na terra. Mas a prioridade da igreja não é as bênçãos de Deus na terra, porque nós não somos daqui. Nós estamos simplesmente andando aqui. Nós somos do céu. O nosso lugar é o céu. Independente de qualquer coisa, eu vou morar no céu. Nós vamos morar no céu. Só quem vai estar lá comigo, levante a mão e adore. A festa está preparada. A festa está pronta. E nós vamos morar no céu. Daqui a mais um pouquinho de tempo, a trombeta vai tocar. Quando o alarido acontecer, aí vem o noivo. Talvez esteja a dona de casa lavando a louça. Talvez esteja o pai de família na labuta diária trabalhando. Quando de repente o amigo do noivo der o brado dizendo: aí vem o noivo. Vai haver um rapto na terra. Vai haver o que, pastor Genilson? Um rapto
rápido na terra. Arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento é uma palavra latina que significa tomar com velocidade de um lugar para outro. O amigo do noivo vai dizer: aí vem o noivo. O noivo virá. E como eu já disse, não é a noiva quem vai ao encontro do noivo como o casamento ocidental. É o noivo quem passa na casa da noiva. Pastor, não estou entendendo, me explica melhor. O noivo vai discorrer uma distância maior, que é do céu até as nuvens. O amigo do noivo, que é quem cuida do noivo na face da terra. Quem é o amigo do noivo? O divino Espírito Santo. O noivo disse: eu vou para o meu pai, mas não vos deixarei órfão. Já era para ter dado glória. Eu vou para o meu pai, mas enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Jesus foi para o céu. O amigo do noivo voltou depois de 10 dias na festa do Pentecostes, no dia áureo do Pentecostes, em Atos capítulo 2. Ele veio e não retornou mais para o céu. Veio para ficar conosco, veio para habitar entre nós, veio para dirigir a igreja. É Ele quem fortalece a igreja, é Ele quem direciona a igreja, é Ele quem capacita a igreja, é Ele quem fortalece a igreja, é Ele quem dá direção à igreja, é Ele quem impulsiona a igreja. É o Espírito Santo quem levanta a igreja. Agora imagine comigo. Como é que acontece o casamento aqui no Brasil, no Ocidente? Minha filha, fique de pé, por favor, para poder a igreja entender. Pastor Sulino, por favor. O senhor está representando o pai da noiva. Entendeu o mistério? Entendeu o mistério ou não? Está entendendo? Como é que acontece o casamento aqui no Ocidente? O pai da noiva, ele leva a noiva até o altar, porque o noivo está esperando. Sim ou não, igreja? O casamento judaico é diferente. É o noivo quem vai ao encontro da noiva. O noivo é a pastora Milena. É melhor o senhor ir para lá. Pastor Sulino, presta atenção. Casamento judaico é o noivo quem vai na casa da noiva. Casamento oriental, casamento ocidental, é a noiva quem vai ao encontro do noivo. Só que o noivo vai percorrer uma distância maior. Qual é a distância maior? Do céu até as nuvens, ou seja, da terra até as nuvens, ou do céu até as nuvens? Qual é a distância maior? Do céu até as nuvens. Sim ou não, igreja? Aí lá vem o noivo. O noivo vai percorrer uma distância maior para encontrar-se com a noiva. E na proporção que o noivo vai encontrar-se com a noiva, onde é que ele para? Nas nuvens. Ele percorreu uma distância maior, do céu às nuvens. Aí agora o que é que o pai da noiva faz? O pai da noiva vai trazer, porque é o pai da noiva, segura aí, é o pai da noiva quem cuida da noiva na face da terra. Jesus disse: eu vou para o céu, mas não deixarei vocês sozinhos. Vou enviar outro, que é semelhante a mim.
Aí então ele foi assunto aos céus. O Espírito Santo veio depois de 10 dias. E é o Espírito Santo, o pai da noiva, quem está cuidando da noiva no momento, é quem está fortalecendo a noiva. Muitas das vezes a noiva tropeça, muitas das vezes a noiva fraqueja no meio do caminho, muitas das vezes a noiva não tem força no meio da caminhada. Tem momento que a noiva muitas das vezes não quer nem vir para o culto, porque não sente força nem alegria. Mas existe uma promessa. Existe uma promessa. O noivo vai vir buscar a noiva para a festa. Aí o noivo percorreu a distância maior. Quando o amigo do noivo der o grito, aí vem o noivo. Aí o noivo desce até as nuvens. O amigo do noivo leva a noiva até a presença do noivo nas nuvens e ninguém verá. E quando o noivo encontrar-se então com a noiva, então o noivo vai olhar para a noiva e vai dizer: bem-vindos, benditos de meu Pai. Ele abraça a noiva. E quando ele abraçar a noiva, ele vai levar a noiva até o condomínio fechado. E vai entrar no condomínio fechado. E a Bíblia diz, eu não estou inventando nada, é a Bíblia quem diz, que as ruas do condomínio fechado, os condomínios aqui Aldebaran, São Nicolas, todos asfaltados, aleluia. Só que a rua que nós vamos morar, o condomínio fechado que nós vamos passear, é rua de ouros. Os muros são de jaspe e de cristal. Quem pode abrir a boca da glória? Adora Ele, digno de louvor, digno de louvor. Você já imaginou isso aqui, irmão? Você andar nas ruas de ouro. Você já imaginou isso? Você já pegou-se pensando nisso? Andar nas ruas de ouro. Os muros são de jaspe e cristais. Você já se imaginou andando numa praça? Porque a Bíblia diz que lá tem uma praça. A Bíblia diz que por baixo do trono corre uma água limpa. E nós sentaremos na mesa do grande banquete. Sentaremos na mesa do grande banquete. Sobre esta mesa vai descer a arca do concerto. Dentro da arca o maná escondido. O maná dentro da arca. As tábuas da lei. A vara de Arão que floresceu. E nós desfrutaremos do banquete. Participaremos do grande coral. Pastor Genilson, o grande coral, o grande coral. Sabe quem é que vai estar regendo o coral? O próprio Jesus de Nazaré. Ele é quem vai estar regendo o coral naquele grande dia. E
quando nós chegarmos lá no condomínio fechado, nós iremos dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Olhe para quem está do seu lado. Pega na mão de quem está do seu lado. Pega a mão dele, segura a mão dela. Chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela e profetiza para ele: vai valer a pena. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, porque vai valer a pena. Guarda o que tens, porque vai valer a pena. O crente que não tem saudade do céu tem alguma coisa errada. Nós vamos morar no céu. Digno de louvor, tu és santo, santo. Ao Senhor, Meu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. quem pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite?